Mensagem que salva. Irmãos, nós estamos no início de um ano. 2025 está aí com seus 361 dias ainda por serem vividos. 5 dias já foram. E praticamente nós nem sequer saímos do lugar ainda. Mas os 5 primeiros dias de janeiro já se passaram. E a Bíblia vai nos falar sobre este caminhar ou este caminho de excelência. A palavra de Deus no texto de Provérbios, se você depois em casa pegar do capítulo 4, no versículo 1, até o versículo 17, você vai encontrar muitas orientações que são dadas aqui pelo sábio e o conhecedor e instrutor dos corações, Salomão. Mas dentro desses provérbios, o que ele vai ensinar praticamente, dentro desses versículos de Provérbios capítulo 4, é que a nossa caminhada tem um sentido específico no passo a passo, no dia a dia. Quantas vezes nós nos deparamos com a inversão dos valores no nosso tempo, a inversão das prioridades, e nós somos quase que impulsionados na direção em que o mundo caminha e as coisas caminham. Porque todo mundo faz, porque todo mundo vai, porque todos estão fazendo, todo mundo está procurando isso, então eu também vou procurar. Porque é natural que nós estejamos inclinados onde a maioria está inclinada. Nós dizemos, não sou Maria, vai com as outras. Não sou uma pessoa que ando com os outros, não. Eu tenho opinião própria. Mas como é difícil quando uma multidão se inclina em uma direção, você se inclinar a uma outra direção. Esses dias eu estava vendo um teste social que foi feito, em que o professor pede para que a sala esteja olhando para uma pasta vermelha e digam que a pasta é verde. E o aluno que chegou atrasado, ele adentra a sala e já senta rapidinho para não atrapalhar a aula, e todos os alunos estão acertados com o professor que eles diriam uma outra cor. Então, o professor diz assim, qual é a cor dessa pasta? E todos eles dizem assim, verde. E aquele rapaz, junto, fazendo coro, disse vermelho. E aí ele nota que todo mundo disse verde. E ele diz, com seus olhos e com seu rosto, um espanto, dizendo assim, vocês estão errados. E aí o professor disse, qual é a cor? Ele disse, vermelho. Qual é a cor? Verde. E todo mundo afirmando verde. E o aluno começa a se sentir acanhado e desconfortável naquela situação, porque ele é o único que está dizendo aquilo que ele vê. Com a terceira pergunta do professor, qual é a cor que você está enxergando? E ele diz, verde. Mesmo que os seus olhos enxerguem o vermelho, por causa da classe dos amigos, ele entra na mesma. E esse experimento social faz justamente jus ao que muitas vezes nos pressiona. É difícil para nós mantermos uma opinião e uma posição quando todos estão dizendo o contrário. Quando a massa, ou a grande massa, se inclina a uma direção contrária ao que nós estamos vivendo e dizendo. Mas viver o Evangelho de Cristo é justamente esse posicionamento diante da massa que não vai se inclinar na direção que nós estamos caminhando. Não adianta pensarmos que o mundo vai se ajustar com a vontade de Deus. Pessoas vão se convertendo e vão sendo ajustadas dentro da vontade de Deus, para que estejam alinhadas com a vontade do Senhor. Mas nós não fomos chamados a esperar que o mundo aceite a mensagem. Nós fomos chamados a pregar a mensagem, mesmo quando o mundo recuse.
E por que isso é tão difícil, pastor, pregar o Evangelho? Porque pregar o Evangelho não é comunicar somente, é viver este Evangelho. E viver o Evangelho é entrar na contramão do que o mundo vive. O mundo está sendo assolapado e direcionado, pressionado, e nós estamos juntos nessa história, para que nós corramos atrás todos os dias em ter mais, angariar mais, buscar mais. E não há limite, não há fim para isso. Mas os homens continuam correndo, em busca de angariar mais para que tenham muito na velhice, para que tenham o suficiente para outra geração que vem. E é um ledo engano. O tempo vai passando, e assim como os 5 dias de janeiro já se foram, assim vão os meses e vai o ano todo. E as pessoas correndo atrás do vento. Porque todas as coisas, de acordo com o próprio Salomão em Eclesiastes, são vaidade. Tudo é vaidade. Até mesmo, eu não estou falando aqui só da moda e dos bens. Até o nosso rosto, o tentar fazer com que permaneçamos com o mesmo rostinho de 20 anos, é vaidade. Esses dias eu disse a um casal de idosos, já com seus 80 e 88 anos, que eu acho lindo, e acho mesmo, eu não estava sendo demagogo, não. Quando pessoas chegam a uma idade avançada e sabem viver as limitações daquela idade e mesmo assim serem felizes. Porque tudo vai ser assim, tudo acontecerá nesse sentido com todos nós. Saber que nós seremos limitados a um tempo também é um momento para nós crescermos em Deus. E quando a palavra de Deus, em Provérbios capítulo 4, nos apresenta a vereda, o caminho do justo, ele nos apresenta o que Deus quer conosco. O que Deus está esperando de nós. O que Deus busca em nós. Certa feita, a mulher samaritana conversando com Jesus, indagou Jesus onde é que ela deveria adorar, se ali ou em Jerusalém. E Jesus diz, nem aqui, nem em Jerusalém, porque não é isso que o Pai busca para si. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que sejam de coração aberto e com a alma pronta para servir e para conhecer a Deus. 2025, queridos, pode ser um ano de uma virada, de uma guinada na sua vida. Eu não estou dizendo de você sair de 0 a 100. Nós estamos dizendo de uma caminhada diferente. De uma caminhada onde a preocupação principal é conhecer aquele que te amou e te salvou. Andar com Ele mais de perto. Viver intimidade com Ele. Ter consciência tratada, ensinada, conduzida, adestrada pelo Senhor. Prioridades que são prioridades do coração de Deus e não são necessariamente as nossas prioridades. Por isso o texto de Provérbios capítulo 4 vai nos apresentar esta chamada. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, ou seja, o nascer do sol. É como esta luz. Eu tenho um privilégio que o banheiro do meu quarto, ele recebe os primeiros raios do sol pela manhã. E quando é 5h35, 5h40, o sol começa a brilhar no alto da parede. E aí, à medida que ele começa a subir, aquele raio de sol vai descendo. E um raio de sol ilumina o quarto inteiro. E é interessante porque, num primeiro momento, é possível olhar para aquela luz, quando ela está chegando.
É possível contemplar aquela luz na parede, fixar os olhos e não dói as pupilas e nem o globo ocular. Mas, à medida que o sol começa a se levantar, começa a dar sua cara e a sua força e a sua potência de iluminação, vai se tornando impossível olhar para aquela luz. A Bíblia está dizendo que o meu e o seu caminhar é justamente dessa maneira. Deus não espera que nós saiamos de 0 a 100. Mas Deus nos chama a desenvolver a salvação que recebemos e a vida nele. Porque à medida que nós desenvolvemos, é tal qual essa luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em nenhum momento a perfeição será nossa, mas a perfeição é de Deus em nós. Mas é isso que Deus quer conosco. E pastor, por que então é um problema esse caminhar cristão? Ele não é um problema, é uma solução. Mas nos pega no pé, porque tudo que nós ouvimos e tudo que nós somos ensinados no nosso tempo, praticamente é: faça e receba já. Corra atrás daquilo que você precisa agora. Vai atrás, vai em frente, busca, lute, procure, alcance, tenha. E aí, quando entra na vida cristã, as pessoas vão sendo ensinadas a determinar, a desejar, a procurar, a insistir, bater na porta, brigar com Deus, fazer com que Ele nos conceda aquilo que nós precisamos. E eu vou te dizer, abrindo parênteses, graças a Deus, Deus não nos dá tudo o que pedimos. Deus só nos dá aquilo que é necessário. Amém? Eu sei que é meio estranho a gente dizer amém para isso, porque não, pastor. Tem tanta coisa que eu queria, e Deus, justamente, se Deus nos concedesse, nós estaríamos roubados nessa história. Porque muitas coisas que nós queremos não passam de vontades próprias e caprichos pessoais, onde nós queremos, na verdade, ostentar e até mesmo, eu vou pôr isso entre parênteses, independer de Deus. Dizer: pronto, Deus, eu não preciso mais do Senhor. Já tenho tudo o que eu preciso. Já sou suficiente para a minha vida. Olha Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. E agora nós estamos dando um salto na história. E neste salto, pelo menos uns 700 a 800 anos, no mínimo. E olha o que diz o texto de Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Este versículo 1 nos aponta para um princípio da vida cristã. Fazer a sua luz, a luz do Senhor, brilhar sobre você, não é a função nossa. Isso Deus faz. Mas a nossa função é o tempo todo continuar andando com perseverança. E o andar com perseverança, queridos, é com determinação. Quem persevera é contínuo, não para, segue. Vai um passo após o outro. Eu brinco sempre para a minha cabeça e para a minha mente que a historinha que a gente ouve desde o início do coelho e da tartaruga. Essa corrida que chega a ser infame. Como a tartaruga vai poder ganhar do coelho se o coelho é tão rápido? Porque a vida cristã não é uma corrida de 100 metros.
A vida cristã é uma maratona, onde dia a dia, momento após momento, nossa função é perseverar, manter o ritmo, a sequência. E isso pode parecer simples, mas é contrário à nossa vontade. Nosso gosto, necessariamente, é eu faço de uma vez e pronto, aí eu descanso. Esse é o coelho, é a lebre. Corre e depois tem tempo para ficar na regalia. E eu vou dizer aos irmãos, às vezes parece que isso é só uma historinha, mas você já cuidou de uma tartaruga? Quem já cuidou aqui? É uma coisa que talvez é muito estranho. Já cuidou, irmão? Já. Tartaruga some. Mas como um bicho tão lerdo pode sumir? Tartaruga desaparece. Tartaruga tem um poder sobrenatural. Isso é brincadeira. Sobrenatural. Ela some diante das suas vistas. Porque quando você olha, ela está indo devagar demais. O nosso coração já diz assim, ih, vai demorar para chegar até lá. Quando você olha, já passou. Mas ela tem uma coisa, perseverança. Ela marca para onde ela vai e ela continua andando naquela direção com a mesma velocidade. E essa mesmice nos cansa. Esse batidão nos cansa. Porque nós queremos que tudo seja ágil. E no nosso tempo, então, isso acelerou umas 10 vezes mais por causa do celular. Tudo tem que ser muito rápido, nós já não temos paciência. Paciência para refogar milho, para cozinhar milho devagar, para ele ficar bom. Não dá, tem que ser rápido. E é interessante, ninguém hoje fala mais em fazer as coisas vagarosamente, demoradamente. Mas comida boa se faz lentamente. Um arroz que é cozido lentamente é diferente do arroz que é apressado. Um feijão cozido no fogão a lenha. Nossa, está todo mundo com vontade de comer o feijão cozido no fogão a lenha. Por quê? Porque o caldo engrossa. Porque o cheiro é outro. Porque ele tem tempo de cozimento, ele não foi acelerado. Eu e você, por Deus, não somos acelerados. Nós somos lentamente formados e forjados na vontade de Deus. Nossa função não é preocupar em corrermos e darmos conta. Nossa função é preocupar em olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E o texto vai dizer isso, Hebreus capítulo 12. Ele diz, além da nuvem de testemunhas que nós temos ao nosso redor, ele fala assim, olha, desembarace, joga para trás essas coisas, tira a mão daquilo que te prende. E eu não estou te falando que o que nos prende é o diabo. O que nos prende muitas vezes é o nosso afã, é o nosso desejo, é o nosso querer, são as nossas intenções, a nossa vontade. Isso nos prende. Deixamos daquilo que é principal, que é conhecer este Senhor que nos ama e cuida de nós e tem zelado da nossa vida dia a dia. E nós passamos a entender e achar que nós vamos conseguir fazer. Ah, como é bom descansar. O Salmo 126 é lindo, é ou não é, irmãos? O Salmo 127, maravilhoso. Este Salmo 126 diz que o Senhor restaurou a sorte do seu povo. E o 127 diz que o Senhor edifica a casa. E para aqueles que confiam no Senhor, descansa, porque Ele edifica a sua casa. Mas fala a verdade. Quando chega a hora de descansarmos, nós dizemos, se Deus fizer essa parte que eu estava fazendo,
eu posso fazer mais uma e anexar a essa. Esperteza do homem. O homem que escreveu este texto de Provérbios pensou justamente dessa maneira. Deus já me deu sabedoria, mas se eu usar essa sabedoria com a esperteza que eu tenho, eu amplio o reino. Eu aumento o reino. E o que ele aumentou foi peso para carregar. Os inúmeros casamentos de Salomão foi justamente para que ele pudesse aumentar o seu poder sobre a terra. Aumentar e ampliar o domínio do seu reino. E o que ele arranjou foi o desvio da vontade de Deus. Porque se formos resumir, tudo se resume num fato. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E olha só como que o texto vai nos dizer. Versículo 2 de Hebreus. Olhando firmemente, vamos ler juntos, para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Leia o versículo 3 ainda, antes de nós conversarmos. Considerai, pois, atentamente Estou terminando. O que nos faz desmaiar na alma não são as lutas que estão aí por vir. É perdermos o foco. É deixarmos daquilo que é principal por aquilo que é secundário. Se Jesus tivesse partido para uma briga com o diabo, e aqui eu estou só conjecturando para você entender isso. Se Jesus tivesse partido para um embate, dizer assim, agora eu vou mostrar que eu venço Satanás. No diálogo e na briga aqui, ele não teria ido à cruz. Ele sabia o que veio fazer aqui. Ele não veio vencer Satanás no sentido de derrotá-lo e exterminá-lo. Ele veio nos salvar. Em nenhum momento ele se desvia deste foco, que é a vontade do Pai. O tempo inteiro Jesus olha para a cruz, sabendo que é lá que ele vai, e sabendo que a função dele é nos salvar, se entregar para que pudéssemos ser salvos. E ele não se desvia disso. Ele não se detém em qualquer outra coisa que ali está. Ele não se detém nos elogios, ele não se detém nas perseguições das pessoas, ele não se detém na oposição da humanidade, ele não se detém em nada do que desviaria da função que ele veio realizar, da obra que ele veio realizar. Jesus diz assim em João 10, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Jesus sabia claramente que o que ele veio fazer foi nos dar essa vida eterna. E por isso todas as ofertas e todas as situações e todos os chamados que estão ao redor da vida dele são colocados de lado. E ele olha firmemente para a vontade do Pai, nos salvar. Entende por que o nosso chamado não é fazer a luz de Deus brilhar em nós? É continuarmos olhando firmemente para Ele. Porque esse é o nosso chamado. O brilhar a luz e fazer com que esta luz cresça e apareça e se torne dia perfeito em nós é obra de Deus. Nossa função é sempre depender. É sempre conhecê-lo mais. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, menos nós queremos de nós. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais imperfeição nós vamos notar que temos.
e mais solução nós encontramos na pessoa de Deus. A intimidade do Senhor não é para um, não é para uma classe, não é para um tipo de cristão. A intimidade do Senhor é para todo aquele que o busca. Todo aquele que o busca. Ele tem isso para você. Ele tem isso para o seu irmão. Ele tem isso para a sua família. Ele tem isso para a nossa caminhada, mas nós estamos tantas vezes nos detendo naquilo que é passageiro e que nada vai valer para a eternidade. Amar o próximo, andar com o próximo, perdoar o próximo, conviver com o seu irmão, isso é mais precioso do que tudo que nós possamos angariar aqui. Quanto tempo nós perdemos com aquilo que passa? E às vezes não gastamos o tempo naquilo que permanece. Conheça mais Deus em 2025. Aprofunde o seu relacionamento com Ele. Ah, pastor, mas eu não consigo entender tudo o que Deus fala. Pois vá conhecê-lo. Não é entender tudo, mas entender o que Ele vai revelando a você dia a dia. Porque é dia a dia, é momento após momento, é a luz brilhando mais e mais até que ela chegue a ser dia perfeito. Assim Deus está tratando de você. Assim Deus está tratando de mim. E Deus está nos fazendo ser esta igreja segundo o coração dele. Dia a dia, a luz do Senhor brilhando em nós e através de nós. Esta semana eu achei muito interessante porque eu falo que Deus tem as probabilidades dentro do improvável. Quando alguma coisa sai do seu rumo, daquilo que você estipulou, normalmente dá uma inquietude, não dá? A gente começa assim, se você marcou que era 10, 10 e meia, que a pessoa tinha que chegar, você começa a dizer assim, já deu 11 horas. Né? Eu já estou pondo 11, né? Tem gente que 10h32 já está com euforia, com a alma agitada. E eu achei interessante porque eu estava esperando uma pessoa chegar por volta das 11 horas. E deu 11 horas a pessoa não chegou. Mas também às 11 horas uma outra pessoa sentou ao meu lado. E essa pessoa sentou, eu não a conhecia, e ela começou a conversar comigo. Depois de uns 40 minutos ela soube que eu era pastor, mas os primeiros 40 minutos que nós conversamos, nós batemos um papo. E nesse papo a pessoa falou da vida, falou da alma, falou do coração. E quando deu 11h30, a pessoa que eu estava esperando chegou. 11h30, 11h40. Eu fiquei com essa pessoa até 1h30 da tarde, batendo papo. Mas era o encontro mais improvável para existir. No meu cronograma. Mas no cronograma de Deus, aquele era o provável para aquele dia. O que Deus tem de improvável para fazer na sua vida e através de você? Mas às vezes o nosso afã de que tudo tem que dar certo e estar dentro daquilo que nós encaixamos na vida, não nos permite ver o que Deus está fazendo. Depois da 1h30 da tarde, nós nem tínhamos almoçado. Aí essa pessoa falou assim, pastor, esse foi o encontro que valeu o dia para mim. Eu falei assim, se você acha que valeu para você, você não imagina para mim. Falou, mas o senhor não fez o que o senhor tinha que fazer. Eu falei, não, eu fiz o que era para ser feito. Eu não fiz o que eu tinha programado fazer.
Mas o que era para ser feito era isso aqui. É assim que Deus vai nos conduzir, queridos. Não brigue com o tempo e com o que Deus está fazendo. Se solte nas mãos dele. Há uma música que nós entoávamos há muito tempo atrás, que hoje já nem se canta mais, que dizia: solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. É um barato, porque quando diz solta o cabo da nau, não fala assim, toma o leme. Toma o remo. A minha e a sua função vai ser obedecer quem está lá no leme. É ele que vai dizer mais força, menos força. É ele que vai dizer qual é a batida, qual é o rumo. Nós só vamos na obediência. 2025 seja este ano para você. E para aqueles mais aficionados em tema, é o tempo de voltarmos à obediência original, inicial. Deus falando e nós, com acuidade, atendendo a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Mensagem que salva.